no novo milênio. Pois é, Márcio, mas a sua pergunta de fato é uma pergunta interessante, oportuna, e digo o seguinte: os sindicatos, ele não pode ser um instrumento de minorias, ele tem que ser um instrumento das maiorias, né? Então, como nós estávamos dizendo, quer dizer, você não pode, nós estamos cada vez com um número menor de trabalhadores no setor formal da economia, né? Esse número tende a reduzir cada vez mais, e o número maior dos nossos companheiros estão para o setor informal. Então, o sindicato tem que se preocupar com esse segmento também do setor informal. É evidente que permanece a preocupação com o setor formal, com a defesa do emprego, com a defesa da melhor qualidade no mundo do trabalho, com a defesa de melhor remuneração. Há muitos sindicatos que não fazem mais isso. Sabe por quê? É porque as nossas leis viraram leis anacrônicas, as leis que estão superadas, o nosso sistema de relação de trabalho está superado. Esse sistema nosso foi montado num Estado novo. Ele serviu ao governo como o governo lá do João Goulart, que é um governo bem democrático, e serviu a ditaduras como o do Médici, que é provavelmente o governo mais fechado que nós tivemos na história do nosso Brasil, né? Eu não sei se ele serve ao governo de Fernando Henrique, não sei se serve. O que eu devo te dizer é que ele não serve mais para o trabalhador, porque a maioria dos nossos sindicatos são omissos diante dessa tragédia que vive o trabalhador brasileiro. A maioria dos trabalhadores brasileiros não tem uma porta para bater quando o desemprego lhe atinge, não tem uma porta para bater quando a injustiça lhe atinge. Agora, recentemente, nós estamos vivendo denúncias cada vez mais que nos chocam, como a denúncia recentemente veiculada na mídia, que diz respeito a uma carnificina que é praticada contra o trabalhador lá no Mato Grosso, onde as serrarias, as indústrias da serraria, botavam crianças para serem mortas, para serem mutiladas, sem nenhum instrumento de proteção individual, sem nenhum EPI, sem nenhum tipo de sistema que lhe garantisse a vida e a integridade física para trabalhar. São homens, mulheres e crianças submetidos a uma condição mais cruel de trabalho. O sindicato lá fez a denúncia, mas infelizmente, se a mídia não denuncia, se nós não atuamos, aquilo permanece como está escondido numa cidade chamada Sinop, lá no fim do Mato Grosso, né? Onde eu tenho certeza que provavelmente deve ter telespectador nos assistindo, né? E onde posso dizer, a social-democracia sindical está solidária com aquele sindicato que denunciou, que teve a coragem de denunciar, porque lá também denúncia pode significar morte, porque o dono da serraria mata, porque está acostumado a matar no ambiente de trabalho, por que não mata fora do ambiente de trabalho? Então a gente assassina que está tocando empresa que não tem qualidade para ser empresário num país civilizado como nós. Portanto, a tarefa do sindicato é uma tarefa grande, mas é preciso, eu quero ter ainda durante esse programa, oportunidade para dizer, é preciso mudar a lei sindical, é preciso mudar as leis de trabalho, é preciso mudar a justiça do trabalho. Nós queremos essas mudanças, queremos que essas mudanças sejam já apreciadas pelo nosso Congresso Nacional. Vamos a uma provocação aqui da Tribuna Independente. Do Paraná de Curitiba, Paulo Rodrigues Lopes. Ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Curitiba e região metropolitana. Paulo Rodrigues Lopes. Paulo, obrigado pela participação. Alemão, a central que você dirige, por mais que tenha suas ideologias, não vai conseguir nada com o governo Fernando Henrique Cardoso. A tendência é só piorar. As centrais são fracas. É verdade, Paulo, as centrais são fracas. Por isso que a social-democracia sindical reconhece essa fragilidade que tem o sindicato na imensa luta que tem que ser uma luta de todo para o resgate da cidadania, e traz também para o seu meio outras organizações onde o trabalhador também milita, como associações de moradores. Nós, por exemplo, em São Paulo, estamos fazendo uma aliança muito próxima, vamos trabalhar muito juntos com a Igreja Católica. Nós estamos lá na Diocese de Santa Amaro, inaugurando lá com Dom Fernando Figueiredo, uma aliança próxima, onde pretendemos ajudá-lo, e ele está empenhado em combater o desemprego, onde com Dom Fernando Penteado na Lapa, em São Paulo, também, que está empenhado no resgate desses problemas sociais. Nós temos que ser capazes, nós, sindicalistas, que temos consciência, primeiro, da imensa luta que temos que travar. Segundo, da nossa fragilidade, que você se refere bem, não é só nesse governo, era também no governo anterior, provavelmente será no próximo governo, se for lá do PT, se for do PFL, se for de qualquer partido. Os governos, normalmente, no nosso país, têm tradicionalmente compromisso com as elites,
não é? Nós é que devemos ter compromisso com o nosso povo e manifestar no nosso dia a dia esse nosso compromisso com o nosso povo. Convido a você para engrossar essa fileira da social-democracia sindical para que possamos, junto com associações de moradores, junto com outras associações, como também Ministro dos Trabalhadores, resgatar a dignidade para o trabalhador brasileiro. Tribuna Independente ao vivo. Chegou o momento de atender a Bahia participando da tribuna. É a Bahia de São Salvador, de Todos os Santos. A senhora Mazarelo Guimarães, acompanhando a tribuna ao vivo e perguntando. Alô? Pode perguntar. Boa noite. Um abraço. Sempre acompanho, tá? E o tema de hoje é mais do que importante. Infelizmente, nós vivemos uma ditadura disfarçada. E sentimos que desde o primeiro mandato do FHC, infelizmente o sindicato está perdendo força. Infelizmente. O que fazer para isso ressuscitar? Muito obrigado. Infelizmente aqui na Bahia nós temos um grande ditador, Tá que é bom. o tal ACM, que ele manda e desmanda. Inclusive, entre aspas, ele é o quê? Vamos então à pergunta agora. A pergunta é da Mazarelo. Está perguntando sobre o Fernando Henrique Cardoso e a força sindical. Pois é, eu acho que é verdade isso que você está dizendo. Quer dizer, o movimento sindical, ele vive, uma parte do nosso movimento sindical vive uma perplexidade muito grande, vive sem encontrar caminhos, né? Não aprendeu a trabalhar numa economia que tem, vamos dizer assim, supostamente uma moeda mais forte, uma economia onde o nosso instituto, como o Dieses, por exemplo, aponta que há alguns meses que existem até deflação. Nós aprendemos durante 2 décadas a sermos guerrilheiros do salário nominal. Nós ficávamos mentindo para nós mesmos, falando de aumento de 120%, quando a inflação já tinha sido de 122%. Então, agora, nós não nos preparamos para enfrentar as adversidades do mundo em que o processo de modernização caminha de uma maneira muito veloz. Nós não nos preparamos para enfrentar as adversidades de um país onde a questão social tem sido omitida durante muito tempo. A dívida social que se acumulou nesse país é de décadas. E você tem razão nisso, né? Os políticos que vêm se sucedendo no poder não têm tido a possibilidade, não têm tido a atenção, voltada a sua atenção para o resgate dessa dívida social. Então, eu penso que nós temos a obrigação de fazer isso. Eu penso que nós não devemos ser, quer dizer, a central sindical que se propõe a ser guarda pretoriana deste ou de qualquer outro governo, ou o governo que precisa de guarda pretoriano, não é um governo que tem legitimidade. E a central sindical que se propõe a fazê-lo não é digna de ser tratado como central sindical. O movimento sindical tem que ser forte, tem que ser coeso, tem que ser independente, tem que encarar suas tarefas, as tarefas que estão colocadas nesse mundo de globalização, nesse mundo em que começamos a chamar de modernidade. Quanto às personagens políticos que você se referiu a eles, eu diria ainda que tem ainda um número muito grande, né, de personagens políticos que estão nessa lista de pessoas que a política é um instrumento para satisfazer as suas vaidades pessoal. A política não é um instrumento de transformação, assim como nós precisamos. Precisamos dos políticos, mas que tenham da política, que exerçam com dignidade a atividade política e que façam da política um instrumento para transformar essa situação precária que vive o homem e o trabalhador brasileiro. Tribuna Independente, aberta e democrática, a participação dos amigos de todo o Brasil pelo telefone 0, código da operadora 1722245556, pela internet é tribuna@redevida.com.br. Quem pergunta é o Ivo. Alemão, qual é a diferença do MAST? Eu gostaria que você explicasse objetivamente a diferença do MAST com o MST. Basicamente que nós, quer dizer, o movimento dos agricultores sem terra, organizado pela social-democracia no Pontal, na região do Pontal aqui em São Paulo, organizado também lá em Alagoas, lá em Pernambuco, lá no Mato Grosso, no Paraná, quer dizer, que hoje também já tem uma organização nacional. Ele procura trabalhar basicamente, primeiro, com o agricultor, com gente vocacionado para a agricultura,
com gente que tem amor à terra, à produção extraída do solo. Segundo, ele privilegia as soluções negociadas para os conflitos. Nós não trabalhamos, o MAST não trabalha com a expectativa de superdimensionar cada conflito sobre a pretexto de um dilema falso, demagogo, intoleravelmente odioso, odiosamente demagógico, de que aquele trabalhador vai atingir a consciência da necessidade do socialismo, da derrocada do Estado burguês, como quer alguns malucos, com concepções atrasadas, conservadoras, que a humanidade já superou, que a história da humanidade recente superou. Isto não. Nós somos pragmáticos nesse sentido. A reforma agrária tem um fim em si. Realizada, acabou o MAST. Feitos assentamentos que nós julgamos necessário, assentar essa gente, distribuir a terra, acabou o MAST. Nós não temos o objetivo de destruir o Estado. Nós não queremos destruir o Estado. Nós não temos o objetivo de fazer com que o trabalhador, o pretexto da reforma agrária para atingir o Estado, atingir o socialismo. Isso é cruel, demagogicamente cruel contra o trabalhador e deve ser evitado e combatido, que é a política hoje colocada em prática pelo MST, pela turma lá de ideólogos do MST. Ideólogos, entre aspas, viu, meu caro Ivo? Tocantins, vem de Formoso do Araguaia, Adaís Rosa Carajás. Obrigado, Adaís, pela participação na Tribuna Independente. Como uma central sindical pode atuar junto às comunidades indígenas brasileiras num processo de construção nacional? Pois é, nós pensamos, a sua pergunta é extremamente oportuna, cara. Nós estamos tentando, quer dizer, nós não temos uma visão, a social-democracia sindical não tem uma visão utilitária do nosso companheiro, do nosso irmão índio. Nós pensamos que o índio pode ser e deve ser, ele mesmo, dono dos seus próprios destinos. O que nós estamos fazendo? Agora, mais recentemente, com os Carajás, nós os ajudamos a organizar uma cooperativa. Porque o Carajá é um índio que tem uma técnica muito aperfeiçoada, é o índio, provavelmente, do índio brasileiro, que tem o melhor artesanato. Vai lá um atravessador, vai lá um branco inescrupuloso, paga R$1 pelo artesanato do Carajás, lá dentro da ilha, e traz para ser vendido a R$50. E o índio fica lá num prejuízo muito grande. O índio pode ser dono do seu próprio destino. O índio pode ter a sua cultura, pode voltar a preservar o meio ambiente, se lhe é dado meios para isso. Se a FUNAI é mais preocupada em tutelar do que em dar efetivamente meios para que o índio possa viver uma vida digna, uma vida onde ele respeite o meio ambiente, onde ele produza o seu artesanato, produza a sua pesca, não só pesca para subsistência, produz que possa ser oferecido ao mercado. Gado, por exemplo, turismo ecológico, o turismo da selva, tudo isso são coisas que o índio pode fazer, são atividades econômicas necessárias que o índio pode fazer. Estamos nós, a social-democracia sindical, preocupados com isso e tentando criar instrumento para que os nossos irmãos índios possam efetivamente encontrar dignidade na sua vida. Tribuna Independente, Ademar Cavalcante, de Natal, Rio Grande do Norte. Não recebi a sua pergunta ainda, Ademar. Não chegou. Um grande abraço, obrigado pela gentileza e pela participação. Quem faz a pergunta agora é o Gualberto. Alemão, intelectuais de diversas correntes ideológicas afirmam que o movimento sindical está acabando. Entre eles o professor Leôncio Martins Rodrigues. É verdade? Eu acho que o movimento sindical não compreendeu, numa parte da Europa, sobretudo aquele movimento que está na Confederação, na CIOLS, para dizer da organização internacional mais forte que tem no meio sindical, não compreendeu as mudanças que ocorrem no mundo de hoje. Recentemente, nós vimos a retomada, uma reentrada em cena do movimento sindical, com algumas greves que ocorreram na França, na Bélgica, na Inglaterra, algum tipo de movimentação, diante dos altíssimos índices de desemprego que aqueles países passou a viver, embora tenham políticas sociais que nem pode ser comparado com as nossas políticas sociais, com as políticas sociais aqui no Brasil. Mas houve sim um momento de perplexidade no movimento sindical. Mas não creio, e é bobagem essa história de que o movimento sindical vai acabar. Primeiro, ele é essencial à democracia. Segundo, a relação entre capital e trabalho, ainda que seja uma relação onde você tenha uma economia formal pequena, será sempre uma relação pela sua natureza conflituosa. E os sindicatos fazem necessário no contexto desses conflitos. E mais,
Os sindicatos têm que ser capazes de demandar políticas públicas para este segmento de trabalhadores, para esse número de trabalhadores, meu caro Roberto, que é cada vez maior no contexto da produção moderna, né, que são os trabalhadores que não terão carteira profissional assinada, que terão que ter seus próprios negócios. Os sindicatos têm que saber demandar políticas públicas para esse. Esse é o novo papel dos sindicatos, trabalhar com esse setor informal da economia para que busque, para que esse setor não seja entendido, compreendido como setor marginal da economia. Não são marginais. São gente que não pode estar mais lá no setor formal e que tem que ter no setor informal renda, tem que ter possibilidade de ter acesso às políticas de financiamento, tem que ter, enfim, política fiscal para esse setor, política previdenciária, política de renda, política de juros, enfim, todas as políticas tem que ter para esse setor informal. Competem aos sindicatos elaborar essas demandas e voltar os seus olhos para esse segmento cada vez maior da nossa população economicamente ativa. Tribuna Independente na Rede Vida de televisão. Ademar, eu acho que agora consegui traduzir o projeto Baixa Açu. É essa a sua colocação, né? Lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado, Ademar, pela gentileza. Presidente, tem uma questão aqui com relação ao problema da má aplicação das verbas do FAT. Qual é a posição da Social Democracia Sindical? Depois do intervalo, nós vamos botar lenha nessa fogueira. Em instantes. Tribuna Independente na Rede Vida. O presidente, o alemão, está hoje ao vivo. Ele é o presidente da Social Democracia Sindical. Ele aceitou o convite, está aberto para ser questionado, sabatinado e apertado aqui, né, alemão? Ao vivo, à sua disposição, o telefone é 0, o código da operadora 17224 5556. Também à disposição a internet. tribuna@redevida.com.br. Alemão, a pergunta é de Goiás, de Goiânia, Miriam Barros. Beijo carinhoso, Miriam. Saudação muito cordial a Goiânia. Como o presidente vê a greve dos funcionários? Não, é essa aqui primeiro? Primeiro, então a Miriam quer saber sobre a greve dos funcionários públicos, do servidor público federal, sem aumento há 5 anos. Pois é, eu acho que nenhum trabalhador pode ficar esse tempo todo, né, se nós não tivéssemos uma economia engessada, preços congelados, né, experiência que o país já viveu, que se revelou ineficaz. Se é ineficaz congelar preço, você imagina a ineficiência que é congelar salário. Cadê o estímulo para o trabalhador? Por que ele deve trabalhar? Por que ele deve continuar perseguindo a sua melhoria? Por que ele deve se empenhar em prestar o melhor serviço para a sociedade? Se ele sabe que tem salários congelados, se ele sabe que vai ser, que o seu esforço não está sendo reconhecido. Então, está errado o governo, o governo não pode tratar o servidor público, não há nenhum Estado civilizado que possa prescindir desse papel extraordinário que o servidor público desempenha. Eu quero serviço público de qualidade, para isso eu quero que o servidor público tenha remuneração adequada, treinamento adequado, ter um quadro de carreiras adequado. O serviço público do nosso país tem que ser mais racional. Ele é irracional, ele não é justo. A DAS demais da conta, você sabe disso, a cargos de confiança demais da conta, muito recurso público vai jogado fora nesses cargos de confiança, que são cargos políticos, são cargos para ganhar voto no Congresso Nacional. Isso não foi invenção desse governo, isso é vícios da nossa República que tem que ser corrigido numa reforma política que nós advogamos, numa reforma do Estado que nós advogamos, uma reforma do Estado que vise, sobretudo, valorizar o serviço público, valorizar o servidor público como elemento indispensável ao exercício da cidadania. Estamos solidários com vocês. Rio Grande do Norte, Natal, Ademar Cavalcante, muito obrigado. Chegou a sua pergunta? Já deu para entender qual é a questão. Obrigado pela compreensão e pela participação. Felicidades. O Ademar quer saber, presidente, a sua opinião sobre o projeto Baixa Açu aqui no Rio Grande do Norte. Ele vai ser executado ou não? Lá no Vale do Açu é uma região extremamente fértil, onde já foi aplicado já uma quantidade muito grande de recursos públicos no início de obras de irrigação lá daquela região. Lá se pode produzir uma lavoura de fruticultura voltada para a exportação, que traz divisas para o país
que traz renda e benefícios para aquelas famílias. No entanto, a letargia do setor público, meu caro Ademar, que nós estamos tentando, a social-democracia sindical você tem, pode ter certeza, os trabalhadores aí do Rio Grande do Norte, a população lá do Açu, da região lá do Vale do Açu, pode ter certeza que nós vamos nos empenhar muito para que essa letargia seja rapidamente corrigida, nós tenhamos as definições jurídicas que nós esperamos para que nós possamos iniciar um processo lá de buscar os recursos necessários e as famílias começarem a trabalhar lá no Vale do Açu, produzir e ter bem-estar e colaborar com o processo de exportação, porque lá nós vamos fazer, você vai ver, você vai ter, será testemunha, né, que nós vamos fazer ali uma coisa exemplar para o Brasil, de como é que o trabalhador tem competência, tem condição, se lhes for dado meios para que demonstrar essa competência e essa sua condição de desempenhar a sua tarefa profissional. O Vale do Açu, o nosso projeto do Vale do Açu terá êxito, eu tenho fé nisso. Amapá, Macapá, Tânia Coimbra. Obrigado, Tânia, por participar. Mas no Estado brasileiro, acompanhando a Tribuna Independente ao vivo e questionando o presidente alemão. Alemão, qual é o posicionamento da social-democracia sindical a respeito da matéria votada no Congresso de desmatamento da floresta? Pois é, Tânia, você imagina, eu estava pensando que isso não iria acontecer. Isso foi extremamente irracional. Olha, quando se votou aquilo, os deputados que votaram aquilo, eles só têm uma coisa na cabeça deles, motosserra, né? Ainda bem que eles fazem serrando árvore, né? Porque tinha um lá que serrava gente, né? Parece que ele está preso, felizmente está preso, eu oxalá continue, mas só motosserra, porque aquele projeto ele não levou em conta a biodiversidade, ele não levou em conta os ecossistemas que estão naquelas florestas, ele não levou em conta o quanto aquilo é até economicamente mais interessante do que a atividade de extração de madeira. Ele só levou em conta o único e exclusivo interesse, que é o interesse de madeireiro, contra o interesse dos brasileiros. Aquilo foi uma ofensa, aquilo atingiu a nossa dignidade de cidadãos e de brasileiros. É impossível, eu tenho certeza que o próprio Congresso Nacional vai reparar o erro grande, o crime cometido por aquela comissão, por aquela bancada que não tem responsabilidade com o nosso Brasil, para com os brasileiros, para com os nossos filhos. Um absurdo, e a social-democracia sindical vai se empenhar com todas as suas forças, com todos os seus meios, para enterrar esse absurdo, esse crime cometido pela comissão lá de deputados que aprovou o novo Código Florestal. É repugnante. Paraná, Figueira e Vanilde Faria Carneiro. Eu encaminho, o seu caso é extremamente pessoal, né, Vanilde? E eu vou pedir ao presidente para que avalie, inclusive através da sua própria assessoria. Brasília, Distrito Federal, Maria de Lourdes. Gostaria de saber, presidente, qual a posição do alemão a respeito das novas regras instituídas pelo governo federal para resolver o problema da má aplicação das verbas do FAT? Nós estávamos bastante... Nós trabalhamos com esses recursos do FAT. Os recursos públicos, da maneira geral, nós sabemos o quanto são escassos, o quanto são difíceis. Pensamos, nós, da social-democracia sindical, pensamos que é saudável que seja exercida uma fiscalização muito forte sobre todos que trabalham com recursos públicos. Nós vimos recentemente, quer dizer, recursos destinados à qualificação tão necessária que o trabalhador brasileiro precisa, não é? Porque não existe mais a possibilidade, não é mais atrativo, não é mais mão de obra abundante e barata. O que é hoje necessário é mão de obra qualificada. Os recursos para a qualificação são para isso, né? Nós tivemos o desvio de recursos nesse sentido praticado por alguns estados, por algumas secretarias de Estado, né? É preciso que essas coisas não ocorram. Nós que estamos cobrando ética, nós que estamos trabalhando, buscando, denunciando as corrupções, nós que ficamos felizes quando um juiz ladrão, não é ladrão, não é juiz ladrão de futebol, não, é juiz ladrão mesmo, que roubou aqui uma obra aqui em São Paulo, pode ser punido, nós ficamos felizes com isso. Nós que falamos de ética, queremos falar sobretudo da ética no nosso meio, a ética nos movimentos sociais, a ética na aplicação dos recursos públicos. Isso nós precisamos, né? Pensamos que o ministro do Trabalho, ao adotar essas medidas, são medidas boas, são medidas saneadoras, de fazer com que só instituições verdadeiramente éticas, capazes, como
como universidades, como fundações comprovadamente profissionais possam operar com esses recursos, e não mais uma quantidade de empresas fantasma, criada apressadamente, alguns que nem CGC tinha, todas trabalhando com vultuosas somas, né? Eu soube, até lá no princípio desse processo de qualificação, agentes presos lá na Polícia Federal, lá em Porto Alegre, né? Gente que trabalhava com recurso de qualificação, sonegador, acusado de evasão de dívida, de fraudar a Previdência, está preso e trabalhando com recurso de qualificação. Não pode ser assim, é preciso ter critério. Recurso público é recurso nosso, dos nossos impostos, que afinal de contas são recursos que são retirados da sociedade. Quem vai utilizar e trabalhar com esses recursos, seja o próprio setor público, seja a ONG, tem que ser fiscalizado, auditado, sistematicamente vigiado. Tribuna Independente na Rede Vida com o Alemão. Ele é o presidente da Social Democracia Sindical. Ao vivo, e responde agora a pergunta do Antônio Paulo. Alemão, os governos federais, estaduais e alguns municipais já há algum tempo vêm desenvolvendo um grande programa de privatizações. A CEAGESP, empresa em que eu trabalho, está agora nesse programa do governo federal. Ela é responsável pelo abastecimento de alimentos e armazenamento de alimentos no estado de São Paulo. Como a STS vê essas privatizações, esse caso específico? De uma maneira geral você tem razão, quer dizer, o governo federal instituiu um grande programa de privatização, me parece, lá no princípio, lá no governo Sarney, depois o governo Collor, continuou muito isso, o governo Itamar, né? No período do governo Itamar foi privatizada a Companhia Siderúrgica Nacional, não é isso? O governo Miguel Arraes privatizou lá o Banco do Estado de Pernambuco, o governo do Palocci aqui de Ribeirão Preto privatizou a Companhia Telefônica de Ribeirão Preto. Então, quer dizer, eu acho que é uma tentativa desses governos de corrigir equívocos grandes que foram cometidos no passado, onde o Estado investiu muito e investiu mal, onde o Estado se revelou muito pouco eficaz na sua capacidade de gerenciar esses tipos de empreendimentos. Agora, o fato também que eu acho que para corrigir o erro, para corrigir esse erro, não se pode corrigi-lo cometendo um outro erro, né? Corrigir o erro do má gerenciamento do Estado nas empresas públicas, que levaram essas empresas à falência, instalaram verdadeiros processos de corrupção, de imoralidade dentro das empresas públicas, não pode ser com outro erro, que é fazer uma privatização apressada e equivocada, como se quer fazer, por exemplo, no caso da CEAGESP, que nós conhecemos bem, meu caro Antônio Paulo. Ali não, preciso ter atenção, porque ali não é aço, nós estamos falando de alimento, né? Nós estamos falando de um setor, de algo que é extremamente importante lá para o produtor, sujeito que planta tomate, que planta alface, que planta giló, que planta vagem, que planta cenoura, planta isso tudo, e tem nos instrumentos da CEAGESP um mecanismo para fazer a sua comercialização, para tentar ser bem remunerado pela sua produção. Se a CEAGESP não vem cumprindo com eficiência esse seu papel, é culpa do setor público mesmo, que não é capaz de produzir uma política de abastecimento. Acha até que pode produzir, pode privatizar os meios, prédios, edifícios, enfim, onde se pratica essas políticas. Mas é preciso que faça isso precedido da existência de uma política de abastecimento, de obrigações e de deveres para todos quanto atuam dentro dessa central de abastecimento. Há essa lacuna a ser preenchida. Eu penso que a social-democracia sindical, junto lá com o Sindibas, vai exercer um papel de não permitir que aquela privatização se realize sem que se tenha esses cuidados necessários. E a privatização não pode ser para beneficiar grupos corporativistas que tem no interior dessas empresas. Tem que ser uma privatização que beneficie o consumidor e proteja e remunere o setor público adequadamente pelos vultuosos investimentos que já se fez aí. Não pode ser privatização contra o setor público. Ela tem que ser a favor do setor público. Ela tem que ser a favor do consumidor, ela tem que ser a favor do Brasil e dos brasileiros. Não é isso que está acontecendo na CEAGESP, portanto vamos procurar corrigir os erros disso. O Ione Zago, de Curitiba, está cumprimentando. Parabéns ao Alemão pela sua lucidez. Estou encantado, a entrevista está fantástica. Ione, muito obrigado pela participação na Tribuna Independente. Tem uma saudação também carinhosa que vem de Minas Gerais. É Divinópolis, Alemão. Fernando Francisco e Maura. Saudações, um grande abraço. É terra natal, né? São Paulo, capital. Jaime de Souza Marcos. Jaime, obrigado pela gentileza da participação. Presidente,
não acha contraditório a sua central sindical estar atrelada ao mesmo partido do presidente da República, que nos dá um salário mínimo tão baixo? Obrigado, Jaime, por essa pergunta. Ela é uma pergunta boa, porque você veja bem, nós sabemos tudo que tem que fazer se a gente quiser cometer os mesmos erros, né, que o movimento sindical tem cometido no Brasil. Um erro gravíssimo e que está presente nos dias de hoje é o fato da CUT ser atrelada ao PT, né? Nós vemos o tanto que o PT prejudica a CUT e o tanto que a CUT prejudica o PT. As duas organizações são sérias, mas uma impede que a outra se desenvolva. Você acha que nós faríamos a central para fazer essa mesma burrice? De forma alguma, né, Carlos Jaime? Eu não ia fazer. Você veja bem, a social-democrata até no PT, não tem? A social-democrata até no PSDB, não tem? Nós estamos no terreno ideológico da social-democracia. Isso, para quem tem discernimento e entendimento, sabe perfeitamente, meu caro Jaime, que isso não significa estar no terreno de um ou outro partido. Nós repudiamos essa relação orgânica, essa subordinação de sindicatos a partidos ou de partidos a sindicatos. Nós não temos maturidade no nosso país para isso. Isso é bom na Europa, onde desde a última guerra mundial os partidos se construíram, as centrais se construíram, ambos têm maturidade. Aqui nós não temos maturidade. Seria uma estupidez, uma burrice imperdoável se nós cometêssemos esse mesmo erro. Não vamos cometê-lo, Jaime. Tenha certeza disso. Nós não estamos e não seremos, em hipótese alguma, nunca atrelados a nenhum partido, enquanto que esse nunca significa, enquanto as centrais forem tão imaturas e os partidos forem tão imaturos. Nós não temos partidos que expressem, nós não temos partidos que tenham uma verdadeira unidade pragmática, ideológica. Lamentavelmente não temos isso. Por isso que eu mesmo nunca me filiei, não estou filiado a nenhum partido. A maioria dos companheiros que dirigem a social-democracia sindical também não são filiados a nenhum partido. Tem alguns que são filiados a alguns partidos. Não acho que o trabalhador não deva filiar os partidos. Tem que filiar os partidos, sim. Há um leque de partidos que oferecem, que estão buscando filiados, e o trabalhador filiar um partido é um crescimento. Não falo isso contando uma vantagem, que não sou filiado a ninguém. Eu não tenho uma posição reacionária diante dos partidos. Os partidos são absolutamente imprescindíveis e necessários para a democracia. Mas eu espero que os nossos partidos melhorem muito, para que possam prestar o serviço que lhes é devido à democracia e à civilização aqui no nosso país. Tribuna independente e ao vivo. Alemão, é possível um novo sistema de relações do trabalho? Depois do intervalo, aí você conta pra gente. Na Tribuna Independente da Rede Vida, o canal da família. Tribuna Independente hoje recebendo o Alemão. Ele é o presidente da Social Democracia Sindical, que veio à Tribuna Independente para responder perguntas ao vivo e dos amigos de todo o Brasil. O programa é aberto e democrático. Quem vai fazer a pergunta aqui? Tá a lista aqui das perguntas. Tem tanto papel, já chegou a pergunta de tudo quanto é legal. Alemão, agora é o Ivo, né, Ivo? Só veio. Alemão, como que a SDS viu essa discussão no Congresso Nacional sobre o salário mínimo? E gostaria de saber a opinião sua, né, da Central, como é que ela vê o novo valor do mínimo? Pois é, lamentavelmente, esse ano se repetiu muita coisa que já vem ocorrendo em anos anteriores, que essa discussão que é tão cara, que é tão essencial para o trabalhador brasileiro, ser feita em palanque eleitoral. Acho que nunca vi tanto exercício de demagogia quanto eu vi agora nessa discussão do salário mínimo. Impressionante, é de ofender, é de atingir um cidadão medianamente esclarecido. As personalidades que nós vimos se envolver com garra nessa disputa, ora, se tivessem toda essa garra mesmo para ajudar o trabalhador, certamente nós não estaríamos nessa situação tão deplorável que se encontra o trabalhador brasileiro. E o salário não seria de R$151. Demagogia dos dois lados. Demagogia do lado que queria 170, demagogia do lado que acabou ganhando com 150. Nós fizemos 4, a social-democracia, meu Ivo, fez 4 propostas nesse momento da discussão do salário mínimo. Primeiro, que os governadores pudessem, no âmbito dos seus estados, majorar o salário para cima, naturalmente. Pois é diferente a realidade econômica, quer dizer, cada economia, no Brasil é um país vasto, o país é um continente, cada estado pode suportar
um estado como São Paulo, um estado como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, como Paraná, pode indiscutivelmente suportar um salário 3, 4 vezes maior do que um estado como Roraima, como Piauí, que nós sabemos, nossos companheiros de lá sabem, tem grandes dificuldades econômicas. Isto nós entregamos antes, logo no início do debate sobre o salário mínimo, ao deputado Eduardo Paes, me parece que era o relator daquela comissão especial, essa proposta. A outra proposta era aquela que eu me referi no início, da desoneração dos produtos da cesta básica. A outra proposta é que se criasse uma comissão no âmbito do Congresso Nacional envolvendo as centrais sindicais para fazer no curto prazo uma proposta de efetiva recuperação do salário mínimo. Não essa bobagem, essa estupidez de fazer como se R$20 a mais, não é? Que o PFL ficava brigando aí, o PT ficava brigando, alguns deputados ficavam brigando, R$20 a mais fosse a redenção do trabalhador brasileiro. Hipocrisia. Não era nenhuma redenção, não seria nenhuma redenção do trabalhador brasileiro, como é um crime pagar só R$151 também para o trabalhador brasileiro. O salário mínimo, para dar condição de habitação, de moradia, de lazer, de educação, tinha que ser pelo menos algo em torno de R$700 por mês. Nós pensamos, olha, pode pagar R$700 por mês, aí vai vir o sujeito, vai estourar a Previdência, vai estourar a Prefeitura. Então, essas desculpas que nós já trabalhamos com elas há 10 anos, será que o ano que vem nós vamos continuar aceitando esse pretexto para que o salário mínimo seja escravizador do trabalhador brasileiro? Ou nós vamos procurar, nesse prazo que temos daqui até lá, fora dos palanques eleitorais, discutirmos uma política efetiva de recuperação do salário mínimo? Essa é a proposta da social-democracia sindical. Quer dizer, que a gente, fora do palanque, fora dos holofotes, fora daquele negócio do caça-voto de vereador, de prefeito, que foi o que ocorreu agora, recentemente, essa semana e a semana anterior no Congresso Nacional, possamos, de fato, resolver essa vergonha nacional que é o salário mínimo no nosso país. O Alberto faz a pergunta. Alemão, a educação no Brasil, você acha que prepara o cidadão para o novo mundo do trabalho, principalmente o filho do trabalhador? Olha, eu penso que nós temos muito, a educação deixa muito a desejar. No setor público, só agora, mais recentemente, alguns professores, sobretudo professores lá do ensino básico, começam a ter alguma política de recuperação da sua remuneração. Até pouco tempo atrás nós tínhamos professor ganhando R$30 por mês. No setor privado, eu quero aqui dizer o seguinte: eu acho que o ministro Paulo Renato tem feito uma política que, no essencial, nós pensamos que seja correta. É preciso verificar a qualidade do ensino, sim. É preciso ter provão, sim. Que me desculpe a UNE lá do PCdoB, que me desculpe essa turma de estudantes enganjados nas várias correntes ideológicas, mas é preciso verificar isto, sim. Tem muita universidade, tem muita faculdade, que o único mérito que existe nela é a criatividade do professor. Isso não só na faculdade, não só no ensino superior, como no ensino médio, no ensino secundário. É o professor, o único, é a professora, os únicos responsáveis para que o ensino tenha alguma eficiência, para que o ensino tenha algum conteúdo capaz de resgatar a cidadania, porque a universidade não se preocupa com isso, porque a faculdade se preocupa em vender turbilhões e turbilhões de diploma. É preciso ter uma política, assim, que faça com que a nossa faculdade, as faculdades privadas e públicas, tenha qualidade no ensino. Há muito tempo que não havia essa preocupação, e nesse sentido reitero o nosso cumprimento ao ministro Paulo Renato, que tem feito a política correta de fazer o provão. Tem que ter provão, sim. Tem que ver se o ensino presta ou não presta. Eu pago, a minha filha estuda numa escola privada que esse ano não teve aula decente ainda naquela faculdade. Eu estou pagando janeiro, fevereiro, março, abril, maio e não tem aula. Não tem aula porque é uma enganação, é uma enrolação. Um ou outro professor, se tiver vontade, dá aula. Se não tiver vontade, não dá aula. Quer dizer, você tem escola de jornalismo aqui no nosso Brasil que não tem mimeógrafo, que não tem papel, que não tem uma maquininha Kodak. Que jornalista que vai formar? Não pode ser dessa maneira. Tem que sim, tem que haver uma fiscalização forte de toda a sociedade sobre essas escolas, pública ou privada, para que elas sejam capazes de criar o profissional que a sociedade competitiva exige, de criar o profissional
que saiba que tem que praticar a cidadania e que ele tem que ser um profissional que vai se empenhar, seja como médico, como engenheiro, como geógrafo, como jornalista, como poeta, como advogado, que vai se empenhar no resgate da dignidade humana. Isso, o ensino brasileiro tem que ser voltado para isso. Tribuna Independente com o Alemão. Quem pergunta agora é Antônio Paulo. Alemão, na empresa que eu trabalho, a CEAGESP, sobretudo em São Paulo, em que tem muita violência, droga, prostituição, e no país tem uma escalada crescente aí da violência. O sindicalismo cidadão, que é o que vocês que defendem, o que acontece? Como é que vocês veem isso lá? Olha, isso, lamentavelmente, no nosso Brasil, além do desemprego, que provavelmente seja um dos problemas mais graves, a escalada da violência, quando o Estado perdeu o monopólio da violência, que era o único monopólio que ele nunca podia ter perdido, e ele perdeu, né? Hoje nós temos as quadrilhas que têm mais arma do que a polícia. Hoje nós temos as quadrilhas que se dizem, um dia desse um bandido lá do Rio de Janeiro fala, porque eu tenho poder de matar, que eu tenho arma que mata, eu tenho fuzil, eu tenho metralhadora, eu posso fazer o toque de recolher, depois das 10 está aqui na rua do morro aqui, eu mato mesmo, nós matamos. Olha, não é possível uma coisa dessa, não é possível. E nós, o que nós assistimos um dia desse? Um fato que atingiu a todos nós. Nós vimos o ministro da Justiça ficar brigando com o general para ver quem tem mais poder, se é a Polícia Federal ou se é a Secretaria Nacional Antidrogas. O pai de família sabe quem tem mais poder. É quem tem a pedra na mão e o pó na outra mão e a 45 na cintura e está na porta das escolas induzindo nossos filhos à prostituição para que tenham dinheiro para comprar droga e que está fazendo nossos filhos ser transformados em escravos e que está atingindo e que está comprometendo o futuro de uma geração. Porque o senhor general, o senhor ministro, não tem sido capaz de encarar com a seriedade que esse problema merece, né, de impedir que a violência que o crime organizado tenha esse monopólio da violência. É preciso combater isso, é preciso combater a droga na porta da escola, é preciso combater o traficante que está enchendo a classe média de cocaína, o filho do pobre de crack, é preciso combater essa gente. Não pode haver, não é? E o que favorece a escalada da violência? É que nós precisamos começar uma operação mão limpa, inclusive no nosso poder judiciário, não é isso? Nós não podemos ter vendedores de liminares dentro da justiça. Nós temos que acabar com essa história de que, ó, se for preso, para quebrar na delegacia é tanto, agora para quebrar lá no fórum é tanto mais X. Quer dizer, tem lá o chicaneiro, aquele advogado de porta de cadeia, que sabe quanto custa para soltar um delinquente, um traficante, um criminoso dentro da delegacia quando está lá na fase de inquérito, ou para soltá-lo quando está lá na fase de processo. Sabe qual é o juiz que vende liminar? Sabe qual é o juiz que quebra o flagrante? Qual é o delegado que quebra o flagrante? Isso não pode acontecer dessa maneira. Vamos, senhor ministro da Justiça, que é um homem bom, doutor José Gregório, né? Senhor general Cardoso, vamos parar com essa discussão boba de ver quem manda mais, porque a família sabe quem está mandando mais, infelizmente, lamentavelmente, quem está mandando mais, né? E vamos efetivamente ter uma política de combate ao narcotráfico no país. Vamos parar com essa pirotecnia que se produz, com essas prisões espetaculares de traficantes. Precisamos nada disso, não. Nós precisamos que a FAB, ao invés de transportar, ao invés de ter nos seus quadros oficiais que fazem o tráfico de droga, tenha capacidade de dinamitar lá os aeroportos por entre da droga no país clandestino, escondido. Que o presidente fica na dúvida se pode ou se não pode abater avião de traficante. Que história é essa? Porque não sabe quem vai dar a ordem. Será que temos uma dificuldade de saber quem pode dar uma ordem para divulgar, para abater um avião carregado de cocaína que vai pousar aqui no nosso Brasil? Ora, vamos parar com isso, não é? Vamos entender o que é que as perdas de vida humana, né, que a escalada da violência está provocando, né, a destruição dos lares, a destruição da família, a destruição da nossa juventude, a destruição de toda uma geração, exige que haja uma ação eficaz, imediata, menos balela, menos diz que diz, uma verdadeira cooperação entre os diversos órgãos encarregados de combater a escalada da violência, de combater o narcotráfico e a impunidade, né, que existe no nosso país. Esperamos que a social-democracia terá não só uma posição de esperar, mas vamos organizar um grande movimento com todas as mães do nosso país para que
essas mães que têm seus filhos, que disputam com o traficante o seu filho. Tenha coragem de disputar com o traficante o seu filho. Vila Velha, Orlando Almeida. Muito obrigado, Orlando, pela gentileza. De Fortaleza, Ceará, Eloy de Souza. Professor, muito obrigado pela gentileza e peço também a sua compreensão. A sua pergunta já foi respondida pelo Alemão ao longo do programa. Professor Eloy, muito obrigado pela gentileza e, de qualquer maneira, o Alemão também vai entrar em contato, a sua assessoria vai entrar em contato para dar respostas detalhadas, particularmente aí para Fortaleza. Obrigado. Blumenau é o Nilo Machado. Blumenau vai ter bispo, é Dom Angélico. Blumenau, dia 24 de junho, recebe Dom Angélico Sandro Bernardino. Garanhuns é o professor Francisco, lá de Pernambuco. O Dário de Oliveira, do Rio de Janeiro. Belo Horizonte, professora Maria Hilda de Carvalho. Muito obrigado pela gentileza, professora, a saudação muito amiga e cordial. O Zé Geraldo é vereador em Januário, em Minas Gerais. E de Divinópolis, Divinópolis é com carinho, Enio Montenegro. E o Eli é o irmão do Alemão, ele está acompanhando. Parabéns pela entrevista, um grande abraço. E de São Paulo, a Maria Aparecida, a Rita, o Ivo, a mãe do Ivo, que está na mesa. Alemão, parabéns pela entrevista, está maravilhoso. A Rede Vida é 1000. Obrigado, Maria Aparecida, pela gentileza. De Guarulhos tem a Zulmira Castro e de São Paulo o Geraldo Manuel dos Santos. Eu agradeço a presença do Ivo no programa de hoje. Saudação cordial, Ivo. Mata, tudo de bom. Obrigado pela gentileza. Agradeço também a presença do Alberto Gouveia, que veio ao programa de hoje. Felicidades, tudo de bom. Obrigado. E agradeço também o Antônio Paulo. Felicidades, tudo de bom. Obrigado. Bom trabalho. Quero agora convidar o Alemão para fechar a Tribuna Independente da Rede Vida. Alemão. Pois é, a Rede Vida, esse canal maravilhoso, esse canal da família cristã brasileira, esse canal em que presta esse serviço extraordinário. Eu posso não ter atendido a expectativa do telespectador, mas eu tentei me esforçar para isso, mas eu tenho que esse programa, sobretudo, esse seu programa da Tribuna Livre, é um programa que tem que continuar, porque ele tem trago aqui pessoas importantes que têm condições de contribuir muito para esse debate democrático e necessário para o bem do nosso país. Muito obrigado. Eu quero agradecer a gentileza dos amigos de todo o Brasil que encaminharam perguntas pelo fax, pelo telefone, pela internet. As perguntas que chegaram, mesmo aquelas que não foram apresentadas ao vivo no programa, serão entregues ao Alemão para que ele possa fazer até mesmo uma avaliação e, na medida do possível, mandar um esclarecimento aos amigos da Rede Vida que acompanharam a Tribuna Independente ao vivo. Alemão, vamos à frase do programa. Qual é a frase que fica do programa de hoje? Do Alemão. A violência é incompatível com a democracia. Assina o Alemão. Presidente, muito obrigado. Vamos fazer agora o balanço da Tribuna Independente, os estados que encaminharam perguntas na Tribuna Independente da Rede Vida. Os estados São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas. Temos ainda a participação, o Amazonas e Acre não participaram, mas Rondônia encaminhou pergunta, teve pergunta também de Tocantins, pergunta de Goiás e do Distrito Federal. Fechando a conta aí, 18 estados brasileiros participaram da Tribuna Independente de hoje, encaminhando perguntas para o Alemão. Muito obrigado pela sua gentileza, por compreender o espírito democrático de debate e esclarecimento da população brasileira. Felicidades, tudo de bom. Rede Vida de Televisão, o canal da família.